comida fresquinha todos os dias. Eu costumo comer porque eu tenho muita pressa para trabalhos, escolas. Preservar os alimentos é uma preocupação do homem desde o início da civilização. Os chineses descobriram que o sal ajudava nesse processo. Enquanto alguns índios brasileiros costumavam armazenar carnes e peixes em um caldo de pimenta. Foi só no século XIX que entrou em jogo com os enlatados. Eles se tornaram o principal alimento dos soldados durante as guerras mundiais. O freezer é uma invenção dos americanos. E se eles são práticos e versáteis na hora de comer, na hora da compra não tem jeito. Aí sim é preciso gastar um pouquinho extra. Não olhar só a embalagem, aquela foto bonita. Você tem que olhar o rótulo, os ingredientes, evitando aqueles alimentos que têm assim muito processado, aditivos, corantes, conservantes. Um dos principais ingredientes das comidas prontas, como essas aqui, é o sódio. É um mineral muito importante para o funcionamento do nosso organismo, principalmente do cérebro. Mas atenção, hein? O exagero faz muito mal. O máximo que a gente deve consumir de sódio por dia é o equivalente a uma colherzinha dessa aqui, ó. Colher de chá. Mas olha o que acontece. Uma sopa, por exemplo, sopa creme de cebola que nós compramos no supermercado. Quer ver, ó? 1, 2, 3 colheres de sopa. Pronto. Aí já está a quantidade máxima de sódio que a gente deve consumir por dia. E ainda, ó, tem muita sopa aqui, ó. Esse excesso de sódio pode dar hipertensão arterial, aumento de retenção hídrica, inchaço, edema, além de outros problemas de saúde, como até mesmo a enxaqueca. Mas com alguns cuidados, dicas... É uma receita que você faz aí em 10 minutinhos. E substituições, é possível não perder tempo e ainda comer muito bem. Obrigado. Ele faz sucesso no mundo todo. O macarrão instantâneo agrada tanto que já virou até hambúrguer, pizza. A história dessa massa de fios ondulados começou no final dos anos 50, quando o japonês Fuko Ando teve a ideia de inventar uma comida rápida. Acertou em cheio. A base é o lamen, a massa de macarrão japonesa. Lá significa massa esticada e men, macarrão. O lamen passa por processos industriais, entre eles a fritura. Aí sim ele vira instantâneo. Depois é só hidratar e comer. Um prato cheio pro Estevão, que por sinal é um cozinheiro de um prato só. Eu sou um macarrão instantâneo, não consigo preparar mais nada, qualquer coisa que eu vou fazer queima. Estevão tem 15 anos, não troca o prato preferido por nada. Sua mãe fez lá um arroz com feijão, mas você tem a opção de comer o macarrão instantâneo. Eu como macarrão instantâneo, eu acho melhor, o sabor é mais gostoso, sabe? Enjoar? Que nada. Todo dia, antes de ir pra escola. Antes de ir pra escola. Quando eu chego. Então, olha só, tem muita gente que costuma incrementar o macarrão instantâneo, né? Mas a receita do Estevão é a mais básica. Ele coloca o que vem no saquinho, o macarrão e esse temperinho que vem aqui. Se a pressa for grande, nem no fogo vai. Ele vai direto aqui no micro-ondas, ó, e prepara mais rápido ainda. No fogão eu tenho que ficar olhando e no micro-ondas eu só coloco e espero o tempo dar certinho e coloco o tempero, só isso. É, o que o Estevão economiza de tempo na cozinha, ele gasta com videogame. Jogo, dou no powder e como um pouco. Vai pausando e vai comendo. É isso. Geralmente, no final, já tá comendo frio, né? É. Ele tem alto teor de gordura hidrogenada, que é uma gordura muito prejudicial ao nosso organismo. Pode causar um infarto, um AVC. A professora de gastronomia Márcia Ikemoto ensina como fazer em casa o macarrão parecido com o instantâneo, só que mais saudável. Eu preciso de uma farinha forte. É uma farinha que a gente chama de farinha para pão, panificação.
A farinha forte deixa a massa mais elástica. Basta misturar com o ovo e acrescentar água aos poucos. A massa vai ficar neste ponto. Ó, macio, mais seca ainda. Pego a massa, coloco no saquinho plástico, embrulho e ela tem que descansar por 30 minutos. Ela passa a massa no cilindro e aí está o macarrão instantâneo caseiro. Para ficar ainda melhor, que tal usar um tempero natural? Afinal, aquele tempero pronto que vem no saquinho é repleto de sal e conservantes. Tem alto teor de glutamato monossódico, que é um realçador de sabor que faz muito mal à saúde, podendo levar a tonturas, enxaqueca, fraqueza e até doenças mais graves, como um câncer, por exemplo. Márcia usa um trio de cogumelos. Eles vão para a panela com azeite, manteiga e creme de leite. A opção de quem não quiser colocar um creme de leite é leite mesmo, ou se não quiser, só o cogumelo. Aí é só misturar tudo e saborear. O cardápio é variado. Eu costumo comer dos congelados quibe, bolinha de queijo, a lasanha. Arthur mudou de casa há pouco tempo e ainda não comprou um fogão. A saída foi se render à comida pronta. Tenho me virado, por enquanto, com os congelados ou com o lanche. O advogado come congelados industrializados de 4 a 5 vezes por semana, a qualquer hora do dia. Um pão de queijo de manhã ou no lanche da tarde. Às vezes também a lasanha ou o macarrão ou os salgadinhos. Os salgadinhos são os preferidos do Arthur. Ele frita tudo em uma máquina elétrica. Mas olha aí o resultado. Eu senti diferença no meu peso. Ele aumentou. Eu tenho sentido isso nas minhas camisas, no meu cinto. Só nessa porção aí, são pelo menos 550 calorias. Mas nem o quibe, nem a bolinha de queijo estão no topo da lista dos vilões dos congelados. Em terceiro lugar está a pizza. Pode ter as gorduras trans para deixar o sabor melhor, muita gordura e açúcar. Gordura trans é um tipo de gordura produzida quimicamente e que em excesso pode causar infarto e derrame. Em segundo lugar está a torta mousse. Ele vai ter gorduras do creme de leite, do leite, então vai ter também alto teor de gordura e gordura saturada, aumentando o colesterol e também açúcares. Quem ocupa o primeiro lugar é a lasanha. Ela geralmente tem recheio de queijos muito gordurosos, queijos amarelos, com alto teor de gordura saturada e o molho de tomate, aquele molho onde tem alto teor de sódio. Quando a gente opta por esses alimentos prontos, você pode economizar naquele momento, mas no futuro você pode gastar muito com a sua saúde. Na casa da Laura e do Alexandre, tudo mudou com a chegada da Mari. Para aproveitar melhor o tempo com a filha, o casal decidiu preparar e congelar todas as refeições da semana de uma só vez. Vou pedir licença, posso abrir o congelador? Fica à vontade. Vamos dar uma olhada? Olha, tem refeição para a semana inteira e muitas opções. Tem verduras, legumes, feijão. E olha só, a marmitinha da Mari já está pronta. Um detalhe, aqui no pote tem a data em que o alimento foi congelado. Todos os pratos são caseiros e bem naturais. Eu cozinhei ela na pressão, depois que ela estava já cozida, já molinha, eu fiz um temperinho em uma outra panela e aí assim adicionei o temperinho à lentilha. Laura deixa o alimento esfriar antes de colocá-lo no freezer. Se você esperar uns 10, 15 minutinhos para congelar, ele fica um pouquinho mais estável, o caldo, e não separa aquele caldo grosso da água. Pode até ser, mas o professor de gastronomia recomenda. Todo alimento, quando você vai congelar ele, é importante você baixar rapidamente a temperatura dele. Ou seja, o alimento precisa passar por um choque térmico. A queda de temperatura
impede a proliferação de micro-organismos e evita o risco de contaminação. Quando o assunto é carne, Laura conhece a dica. Chegou em casa, ela tempera o frango e o coloca direto no freezer, cru mesmo. Não deixar ela diversos dias na geladeira, para que não tenha nenhum tipo de contaminação. E quando você descongelar, ela esteja fresca e gostosa. A salsinha também exige atenção especial. Depois de limpa, é preciso retirar o excesso de água. Secar mesmo com um guardanapinho. Facilita depois você raspar e colocar só uma quantidade pequenininha na panela. Alimentos caseiros são mais saudáveis, mas quando congelados, eles perdem nutrientes. Mito ou verdade? Verdade. Os alimentos, conforme o tempo de preparo até o consumo, eles vão perdendo os nutrientes, principalmente as vitaminas. Outra dúvida comum. Dizem que o alimento deve ser descongelado uma única vez. Mito ou verdade? Verdade. O alimento ele só pode ser descongelado uma vez. O ideal é que quando você vá fazer esse congelamento, já faça em porções pequenas para evitar justamente o desperdício daquele alimento. Laura sabe disso. Na hora do jantar, é só aquecer as porções no micro-ondas. Queria perguntar pra Mari se a comida tá boa, mas pelo visto não precisa nem perguntar, né? Que bom. Tá gostoso? Delícia! Elas são as queridinhas da dieta. Cada pacote de sopa instantânea tem, em média, 80 calorias. Sempre tem um guardadinho em casa. Mas a especialista alerta. Então ela não tem os nutrientes necessários para a saúde do corpo humano. Além disso, ela tem alto teor de conservante, alto teor de sódio e também usa realçador de sabor. Este é o arroz com seleta de legumes feito pela Silvia. E este é o arroz com seleta de legumes feito pela Renata. Bem parecidos, não é? Mas a diferença entre eles está na origem da seleta. Para facilitar a vida, Silvia usa diversos enlatados na cozinha. A correria do dia a dia. Não tem tempo de cozinhar, e é gostoso. O problema é que para aumentar a durabilidade do enlatado, que é de cerca de 2 anos, ele recebe vários ingredientes químicos. A Renata, que é chefe de cozinha, mostra que dá para trocar os enlatados por alimentos mais saudáveis. Para fazer o arroz, ela usou legumes frescos. Na feira hoje a gente encontra muitos legumes já cortadinhos em cubinhos, assim, exatamente igual a seleta. Basta cozinhar, a seleta é colocada em saquinhos e vai direto para o freezer. A hora de usar, basta descongelar e cozinhar. Mais saboroso. A seleta demora cerca de 5 minutos para cozinhar, mas é possível ser mais rápido ainda. Quer ver? Coloca direto na água do arroz e aí você esquece, porque o arroz você vai ter que cozinhar de qualquer forma, certo? Então você já aproveita. Com a seleta fresca, o arroz fica menos salgado e os nutrientes dos legumes estão todos ali, na água. Mas se não dá para abrir mão dos enlatados, dá para diminuir a quantidade de sal e de sódio em alguns deles, como o atum e a sardinha. A chefe coloca a sardinha em uma tigela forrada com rodelas de cebola. Elas absorvem o sal. A gente tem que colocar bastante cebola. A sardinha vai para o forno por uns 20 minutos. Aí ela fica sequinha e menos salgada. Já o atum, a chefe mistura em um prato com leite por quase 2 horas. Depois, coa, passa na água e está pronto para ser consumido. Não altera em nada, nem sabor, nem textura. Vai alterar realmente só no sal. A Silvia aprovou. Interessante, né? Curioso. Muito legal, do né? leite não fica com gosto. Não fica com gosto e ele também acaba absorvendo nutrientes do leite. Então a gente só tem aqui coisas positivas. Na hora da compra,
atenção, nada de levar para casa latinha amassada. Essa lata amassada aumenta o risco de proliferação de micro-organismos, ou seja, aumenta o risco de contaminação daquele alimento. Antes de abrir, é bom lavar. Para evitar bactérias e que proliferem e gerem alguma contaminação.